No final das contas, uma baixa preferência temporal é o que faz a diferença. Se nos for permitido, escolheremos um dinheiro sólido para nossas transações econômicas. O que é um dinheiro sólido? É aquele que tem boa vendabilidade temporal, espacial e escalar, isto é, que é capaz de armazenar valor ao longo do tempo, de transferir valor ao longo do espaço e de ser dividido ou agrupado conforme o interesse. A oferta de um dinheiro sólido não pode ser manipulada por entidades coercitivas. Uma das vantagens de um dinheiro assim é que ele diminui a nossa preferência temporal, algo extremamente importante para a tomada de decisões. A diminuição da preferência temporal é o que inicia nosso processo civilizatório e o que nos permite cooperar, prosperar e viver em paz. Embora a preferência temporal afete vários aspectos de nossas vidas, é algo frequentemente negligenciado. Preferência temporal é o valor relativo que damos ao receber certo bem agora ou depois. Veja, uma vez que não somos eternos, podemos encontrar a morte a qualquer momento, o que torna nosso futuro incerto. E uma vez que precisamos consumir para sobreviver, valorizamos mais o consumo presente do que o consumo futuro. Além disso, como mais bens podem ser produzidos se tivermos mais tempo e recursos, tendemos a preferir os recursos hoje, já que podemos usá-los para produzir mais. Para adiarmos o consumo de um bem, devemos receber mais dele depois. Com mais, aí varia de pessoa para pessoa. É esse aumento na quantidade do bem, necessário para adiar o consumo, que determina a preferência temporal. Quanto mais imediatista alguém for, mais alta sua preferência temporal. Pensemos em um exemplo bem simples. Você adora maçã, é a sua fruta preferida. Suponha que você tenha uma delas em seu bolso. Você está faminto. Essa maçã pode saciar a sua fome agora. Contudo, onde você mora, maçãs não são facilmente encontradas. Se você comer a maçã que está no seu bolso, sabe-se lá quando vai conseguir outra. E aí você se pergunta: mas e se eu plantasse esta maçã em vez de comê-la? Se você fizer isso e puder esperar 4 anos até que a macieira comece a dar frutos, vai ter maçãs para o resto da vida. Só que aí você pondera: isso é verdade, mas e se eu morrer nesse meio tempo? E se a macieira não vingar? Não tenho certeza de que o meu sacrifício vai valer a pena. Bom, comer a maçã indicará que tem uma alta preferência temporal. Já plantá-la, uma baixa preferência. Animais têm preferências temporais mais altas do que humanos, já que procuram satisfazer seus impulsos instintivos imediatos e têm pouca concepção de futuro. Alguns animais, porém, são capazes de construir ninhos ou abrigos que duram bastante tempo. Estes têm preferências temporais mais baixas. De todo modo, é a preferência temporal mais baixa que nos possibilita conter nossos impulsos animalísticos, pensar no que é melhor para o futuro e agir de acordo. Em vez de gastar todo o nosso tempo produzindo bens para consumo imediato, podemos investir parte dele na produção para consumo futuro, se isso nos der uma maior quantidade ou qualidade dos referidos bens. É essa a essência de um investimento. Adiamos a gratificação para aumentar o nosso bem-estar não agora, mas no futuro. Hans Hermann Hoppe explica que, quando a preferência temporal abaixa o bastante para permitir o acúmulo de capital, a tendência é que ela continue diminuindo ainda mais, dando início ao processo civilizatório. O pescador que fabrica uma vara consegue pegar mais peixes por hora do que o pescador que usa as próprias mãos. Entretanto, o único jeito de o primeiro pescador fabricar a vara é lhe dedicando um certo tempo, em que não poderá pescar nada. É um processo incerto, pois talvez a vara não funcione e ele acabe gastando tempo à toa. Um investimento traz consigo risco, de modo que é feito só se há expectativa de retorno. Quanto mais baixa a preferência temporal, maior a probabilidade de adiar a gratificação, de se dispor a investir, de acumular capital e de aumentar a produtividade. Aprofundemos esse exemplo. Rafael e Pedro estão sozinhos em uma ilha. Rafael tem uma preferência temporal mais baixa do que Pedro. Pedro decide pescar com as próprias mãos. Ele precisa de 8 horas para conseguir peixes o suficiente para sobreviver. Rafael, contudo, fica só 6 horas pescando.
Como pega menos peixes, passa fome. Contudo, ele usa as 2 horas restantes para fabricar uma vara de pescar. Uma semana depois, ele termina a vara. Agora, Rafael pesca 2 vezes mais do que Pedro. Ele pode pescar só por 4 horas para subsistir. Mas ele não se acomoda. Rafael passa a usar as 4 horas restantes para construir um barco. Um mês depois, ele tem a vara e o barco, com os quais pode se aventurar mar afora, pescando não só mais peixes, como também peixes diferentes. Ah, que maravilha, hein? Agora Rafael pode pescar só por 1 hora. Ele usa 7 horas restantes para construir varas e barcos melhores, aumentando ainda mais a sua produtividade e a sua qualidade de vida. Já Pedro continua naquela sua mesma vidinha de sempre, gastando as suas 8 horas apenas para conseguir sobreviver. Rafael teve de passar fome no começo, teve de investir tempo e recursos para fabricar a vara, e teve de correr riscos. Felizmente para ele, a sua preferência temporal mais baixa foi recompensada. É o que tende a acontecer, aliás. Se, por algum acaso, Rafael e Pedro conseguirem mulheres para morar com eles na ilha e tiverem descendentes, a família do primeiro prosperará ininterruptamente e a do segundo ficará para sempre reclamando das injustiças sociais do capitalismo. Uma demonstração didática da importância da preferência temporal vem de um estudo conduzido nos anos 1960 pelo psicólogo Walter Mischel, da Universidade de Stanford. Mischel deixava uma criança em uma sala com um merengue. Aí ele dizia o seguinte, que a criança era livre para comer o merengue se quisesse, mas que, se não o comesse, ele voltaria em 15 minutos e lhe daria 2 merengues. Em outras palavras, ele estava testando a sua preferência temporal. Mischel acompanhou as crianças até ficarem adultas. Os resultados que encontrou foram bem interessantes. As crianças que se contiveram no experimento, que esperaram 15 minutos para ganhar o segundo merengue e que, portanto, tinham baixa preferência temporal, se saíram muito melhor na vida do que as que não se contiveram. Embora a macroeconomia se foque nas transações que incluem estados e a microeconomia nas transações entre indivíduos, a verdade é que as decisões econômicas mais importantes que alguém toma são aquelas que envolvem o seu eu futuro. Em seu dia a dia, ele fará algumas transações econômicas com outras pessoas, mas fará inúmeras transações com seu eu futuro. Por exemplo, quando decide não comprar uma roupa nova para comprar uns satoshinhos, ele está dando dinheiro do seu eu de hoje para o seu eu de amanhã. Quando faz um empréstimo para comprar um carro, ele está pegando dinheiro do seu eu de amanhã e dando para o seu eu de hoje. E assim por diante. Logo, cada decisão que tomamos no presente diz respeito também ao nosso bem-estar no futuro. Já tinha parado para pensar nisso? Note que ninguém está forçando o sujeito do nosso exemplo a comprar os satoshinhos ou o carro. É ele o principal beneficiado ou prejudicado de suas decisões, e o principal fator que as influencia é a preferência temporal. O sucesso ou o fracasso de alguém na vida é determinado em boa parte por essas decisões que envolvem o seu eu do presente e o seu eu do futuro. Por mais que ele culpe os outros por seus fracassos, ou congratule os outros por seus sucessos, as inúmeras decisões internas são muito mais determinantes do que qualquer circunstância externa. Não importa como a vida conspire contra alguém com baixa preferência temporal. É bem provável que ele ache um jeito de atingir os seus objetivos, e vice-versa. Alguém com alta preferência temporal sempre acha um jeito de se sabotar. É apenas com a diminuição da preferência temporal que começamos a apreciar os atos de poupar e investir. Uma sociedade cujos indivíduos deixam a seus filhos mais do que receberam dos seus pais é uma sociedade civilizada, em que a acumulação de capital aumenta, em que a produtividade cresce e em que o padrão de vida melhora continuamente. Com suas demandas básicas asseguradas, as pessoas podem se voltar para aspectos mais profundos da vida. Elas cultivam laços familiares e sociais, se envolvem em atividades assistenciais, artísticas e culturais e procuram dar um retorno à sociedade e ao mundo. O processo civilizatório não é causado pela acumulação de capital em si, mas é essa acumulação que permite que nossos potenciais sejam atingidos e que nossas sociedades floresçam. Há vários fatores que determinam nossa preferência temporal, mas o mais importante é o respeito à propriedade. Quando a chance de nossa propriedade ser violada é pequena, nossa preferência temporal diminui. É por isso que o socialismo aumenta a preferência temporal. É por isso também que a solidez do dinheiro é importante. Quanto mais sólido o dinheiro, maior o incentivo para adiarmos o consumo e investirmos recursos na produção futura.
Quando as decisões econômicas são direcionadas para o futuro, outras decisões também o são. Assim, as sociedades se tornam mais colaborativas e pacíficas. É por isso que sociedades com dinheiro sólido prosperam, e não só economicamente. E é por isso que sociedades como a nossa, em que o dinheiro é fraquíssimo, entram em decadência.